Pastor, eu vi que o senhor ficou preocupado com o caderno, mas não é muita coisa não, é só porque senão eu esqueço. É que senão eu esqueço, aí eu anoto aqui, aí fica melhor. Depois a pastora diz amém. O meu testemunho é mais sobre um dom espiritual que eu recebi. Eu sei que a gente gosta de vir contar sobre as bênçãos que a gente recebe, bem materiais, mas também existe muitas bênçãos que a gente recebe espiritualmente que a gente esquece de contar, ou talvez não dá tanta importância. E o meu testemunho é sobre o dom espiritual que eu recebi. No encontro com Deus, eu não lembro exatamente qual a ministração, mas teve um momento que falaram sobre aquele cego, esqueci o nome dele, Bartimeu, que ele grita muito por Jesus, todo mundo fala, cala a boca, só está perturbando. Ele continua gritando, continua louvando, e Deus se compadece dele por causa disso. Eu sei que muitas pessoas falam que eu não tenho vergonha, que eu grito, que eu pulo, danço e tal, mas foi depois dessa palavra que eu fiquei assim. Até então eu era bem tímido. Depois que eu entendi o propósito dessa palavra, que a gente deve realmente chamar a atenção de Jesus, como até o José falou aqui mais cedo, que a gente tem que chamar a atenção de Jesus, aí eu destravei. Aí eu pulo mesmo, me jogo do altar, para quem estava na convenção viu. Enfim, e aí, no mesmo encontro, eu entendi essa palavra e numa outra ministração, no momento de oração, alguém, eu não lembro quem exatamente foi a pessoa, acho que é até bom não saber também, colocou a mão nos meus olhos e profetizou que eu ia começar a ter visões. E eu, na hora, fiquei assim, meu Deus, será que eu vou ver coisa? É o primeiro pensamento, né? E a gente fica com um pouco com medo. Só que não, foi visões, aquelas de sonhos. Desde o encontro com Deus eu passei a ter muitos sonhos que me revelaram muitas coisas. E eu acho que alguns de vocês já conhecem a minha história. Eu e minha esposa, a gente já teve duas perdas gestacionais no ano de 2022 e... Não, isso, 22 e 23. E isso é uma coisa que até então abalava a gente, mas a gente passou a confiar mais em Deus, começamos a orar mais, entendemos que a propósito, graças a Deus, fomos libertos desse medo, dessa pressão, e a gente começou a entregar mais na mão de Deus, começou a confiar mais. Vou seguir aqui o roteiro, que senão me perco. E aí, no dia 21 de agosto, minha esposa percebeu que a menstruação dela estava atrasada e resolveu fazer o teste. E, para a glória de Deus, ela estava grávida. Então, foi uma benção enorme, a gente ficou super feliz depois que a gente entregou para Jesus. A gente viu que tudo é propósito dele, está no tempo dele. E aí, voltando para os dons espirituais. No dia 2 de setembro foi um mês extraordinário para mim, pastor. Eu queria até conversar com a senhora pessoalmente sobre isso, porque eu recebi tanto de Deus nesse mês de setembro que eu nem consigo explicar. Aí, durante esse mês de setembro, eu tive um sonho, voltando a falar dos dons espirituais, que eu li uma carta para a igreja, justamente o que vai acontecer daqui a pouco, mas enfim. Eu li uma carta para a igreja e nessa carta eu falava muito sobre como que a igreja devia se comportar, o que tinha que fazer e tal. E eu fiquei com esse sonho na minha cabeça, fiquei meditando nele muito tempo mesmo. Deus, será que realmente isso vai acontecer? Será que eu vou ter que me expor nesse nível de vir aqui e ler uma carta para a igreja? E até então eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou. Enfim, aí passou. Aí eu comecei a pensar em outras coisas. No dia 5 de setembro, minha esposa acordou e se sentiu meio diferente. Ela viu que estava com sangramento e ela foi fazer uma ultrassom. Na ultrassom, ela percebeu que o saco gestacional dela estava vazio, igual na primeira vez que a gente perdeu o bebê, em 2022. Ela aceitou, pelo incrível que pareça, ela aceitou mais do que eu. Eu fiquei totalmente. Eu estava de serviço no dia, nem estava em casa, estava de serviço. Ela me contou e eu fui para a salinha lá, a primeira salinha que eu achei, comecei a chorar e não conseguia parar. Porque 3 vezes, que propósito é de Deus na minha vida para 3 vezes perder um filho? E aí, quem me conhece pessoalmente sabe que é uma coisa que eu desejo muito. E eu comecei a orar, falei, Deus, por favor, fala comigo que eu não sei que propósito é esse, não sei o que isso quer comigo. E pela primeira vez, pastor, eu comecei a questionar Deus. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas nesse dia, eu senti uma angústia tão grande que eu comecei a questionar por quê? Logo eu, o que que eu fiz? Eu venho aqui na tua casa, eu louvo, oferto, dízimo, canto, sou de ministério, faço tudo para te servir na tua casa. Enfim,
Aí, nesse mesmo momento, enquanto eu estava questionando Deus, foi surpreendente. Se o pessoal puder colocar o slide já, por favor, o da visão. Nesse mesmo momento que eu comecei a questionar Deus, automaticamente minha mente bloqueou. Eu juro. Eu sei que para quem talvez não tem tanto conhecimento assim, pode parecer até um pouco ridículo o que eu vou falar, mas nesse momento minha mente bloqueou e eu não conseguia pensar em mais nada. Eu vou ler para vocês o que aconteceu, porque fica melhor, porque se eu contar aqui eu vou acabar esquecendo algum detalhe. No momento que eu comecei a questionar Deus, eu tive uma visão espiritual, de verdade. Eu não estava dormindo, eu não estava dormindo. Eu simplesmente fechei meus olhos e eu desliguei para o meu corpo e eu comecei a ver espiritualmente. Aí eu até coloquei um título, Eu, o Leão, o Cavalo e o Homem, porque foram os personagens que apareceram na minha visão. Pode passar. Eu vou ler, vocês acompanham junto comigo para vocês entenderem. Tá na ordem errada. Pode voltar, por favor. Aí. Então, isso aconteceu no dia 5. A gente tinha descoberto a gravidez no dia 21 de agosto, e no dia 5 a gente tinha descoberto que o saco gestacional estava vazio. E aí aconteceu o seguinte: no dia 5 de setembro, hoje eu tive uma visão com Deus. Eu estava deitado na cama no meu trabalho, chorando muito pela terceira perda do meu filho. Mas após muito choro e muita reflexão, minha mente me levou a um local, a um lugar. Então pude me ver em um local como se fosse uma sala branca, mas não havia parede nem teto, apenas um infinito branco. Nessa mesma sala eu vi um leão se aproximando de mim e ele me disse: Oi, meu filho. Esse leão, ele era Deus. E deitado na cama eu me questionei se realmente era uma visão ou se era minha imaginação. Foi a primeira coisa que eu pensei: opa, calma aí. Eu estou realmente vendo isso ou é minha mente? E o leão respondeu: Sou eu mesmo, seu pai. Eu estou aqui, eu sempre estive aqui. Então eu comecei a chorar mais ainda, obviamente, e comecei a conversar com ele. Perguntei por que isso estava acontecendo comigo, pois tinha acabado de perder meu terceiro filho. E ele me disse: para que as pessoas ao seu redor vejam um milagre e o meu nome seja glorificado através de você. Mas eu questionei: por quê? Por que eu? As pessoas não podem ver por elas mesmas? Tem que ser por mim, eu tenho que sofrer para as pessoas entenderem o quanto que Deus é grande? Foi uma coisa que eu pensei. E ele falou: porque você é forte. Elas não suportariam. E aí, nesse momento, eu pensei, mas eu não quero ser forte, Jesus. Eu só quero meu filhinho. É uma coisa que eu pedia tanto. E era a terceira vez que eu estava tendo aquela perda. E ele continuou falando comigo. Pode passar. Então, com voz de autoridade, ele falou: Eu sei, mas a sua hora vai chegar e eu vou cumprir a minha promessa. E novamente eu me perguntei se isso tudo era real. E apareceu uma outra figura na sala branca, desta vez um cavalo branco. Era Jesus. Ele era lindo e também começamos a conversar. E ele me disse: Eu entendo sua dor, meu filho. Eu também perdi tudo. A sua dor é a minha dor. Perguntei por que ele estava em forma de cavalo. E ele respondeu que cavalos são criaturas fortes e que ajudam a carregar os que precisam de ajuda e que não possuem forças para carregar um peso sozinho. Então eu entendi que ele estava ali para me carregar e me levantar. E apareceu mais uma figura na sala, desta vez uma pomba branca. E enquanto eu tentava adivinhar quem era, ela se transformou. Mas agora não havia forma, apenas uma luz de glória muito forte. A única coisa que eu podia ver eram suas asas. Era o Espírito Santo. E os três se aproximaram de mim e me abraçaram, enxugaram minhas lágrimas e voltaram um pouco para trás. Quando pude ver o Espírito Santo sumindo da sala branca e levando a minha mente para um outro lugar, o quarto da minha casa. Lá eu vi minha esposa dormindo e o Espírito Santo ao lado dela. Por um momento vi ele tocando em sua barriga. Senti como se eu estivesse recebendo um milagre de Deus de poder ter um filho. E ainda incrédulo com tudo isso, eu pedi um sinal a Deus, que se realmente fosse uma visão espiritual, que ele me desse um toque, algum sinal. E após eu pedir isso, vi o leão soprar em minha direção e automaticamente eu senti um fôlego de vida em mim e no meu corpo. Senti minha mente voltando à sala branca na presença dos três seres. E comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados, com um sentimento horrível de culpa. E ele me disse: está tudo bem, eu te perdoo. Eu ainda tentei me justificar, dizendo: eu estava com raiva e não queria pensar. E antes de eu terminar a frase, ele disse: eu sei, eu vi. E mais uma vez eu pedi perdão e disse que só queria agradar a ele e fazer sua vontade. Mas que era tão difícil, então o cavalo branco virou a figura de um homem e falou comigo: eu também sei, fui igualzinho a você, fui homem. E na minha ignorância, ainda com raiva, eu falei:
mas o Senhor é Deus, foi mais fácil. Olha só. Mas ele não disse uma palavra, apenas me olhou nos olhos e eu pude entender tudo. E na hora eu pedi desculpas. Comecei a lembrar de um sonho que eu tive nesse sonho. Comecei a lembrar de um sonho que eu tive nessa visão, que eu li uma carta para algumas pessoas, aquele sonho que eu falei anteriormente. Perguntei ao Léo se realmente era para escrever essa carta. Ele disse que sim, que ele me dá as palavras certas para escrever e não estaria no momento oportuno de ler esta carta para a igreja. Depois disso, eles começaram a se despedir de mim, mas eu queria continuar ali com eles. O Leão então me disse que eles sempre estariam comigo e que eu deveria ser forte e não perca mais. Assim minha mente voltou ao meu corpo e eu acordei. Gente, isso foi tão extraordinário que eu comecei a chorar mais ainda, só que dessa vez por alegria, né? E eu contei isso para minha esposa, ela chorou demais também. Meus líderes viram também, se impactaram. E foi uma coisa que eu tenho guardado muito tempo. Enfim, isso foi no dia 5. No dia 6, a gente foi para a Convenção Valente, lá em Rio Branco. E teve o culto e tudo mais. Foi um momento tremendo. No final do culto, um homem totalmente aleatório, não conhecia aquele homem, nunca vi aquele homem, nem o pessoal da nossa igreja conhecia aquele homem. Ele me abraçou e começou a orar em línguas na minha vida. E aí eu não tinha o que fazer, comecei a chorar também. Foi, eu tô falando, esse setembro foi um mês muito forte para mim. E aí ele orando em línguas por mim, eu só conseguia chorar, não conseguia falar, e depois que ele passou, ele olhou nos meus olhos e falou, filho, calma, o que Deus te prometeu, ele vai cumprir, é no tempo dele. E isso passou dia 6. No dia 7, ainda na convenção, teve um momento de adoração, e novamente Deus se manifestou de uma forma muito tremenda naquele lugar. Quem estava lá lembra, foi gente chorando, gente se ajoelhando, milagres. Foi um mover muito forte. E durante esse momento, eu olhei para minha esposa e eu lembrei daquela palavra do profeta, que ele deita sobre o corpo do menino e profetiza a vida sobre a criança. Então eu fui até minha esposa, abracei ela, eu peguei a mão dela e nós dois juntos colocamos a mão na barriga dela. E junto a gente começou a profetizar. Eu profetizo vida, eu gero vida. E a gente falava isso incessantemente. Acabou o dia 7, acabou a convenção, tudo mais, e a gente com aquela expectativa de que Deus prometeu e vai cumprir. Se ele prometeu e vai cumprir. No dia 9, a gente foi fazer uma ultrassom para ter certeza se realmente o saco gestacional estava vazio ou se realmente tinha acontecido um milagre. E tinha acontecido um milagre. Minha esposa, ela está grávida. Já completamos 10 semanas já, para a honra de Deus. O bebê tá lindo, tá o coração forte, tá mais forte que o meu, inclusive. Até falei para minha esposa que o menino vai ser atentado. Enfim, eu falei que o testemunho é sobre dom espiritual, né? No dia 26 de setembro, ainda meditando sobre aquela tal da carta que não saía da minha cabeça, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? E no dia 26 de setembro, novamente no trabalho, não sei porque Deus gosta de falar comigo quando eu estou no trabalho, eu estava lendo Jeremias e ele falou que realmente você vai escrever uma carta, você vai ler para a igreja. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou escrever uma carta, o que eu vou falar? E ele falou, calma, eu vou te dar as palavras certas. Inclusive, tem até um versículo aqui, depois eu comento. E aí eu fiquei pensando, Deus, eu não sei o que falar para a igreja, não estudei para isso. Eu só ministro ali as coisas básicas. Ele falou, calma, eu vou te dar as palavras. E ele me deu. Eu ouvi uma música, e essa música mexeu muito comigo. E através dessa música eu fui escrevendo a carta que Deus queria falar para a igreja. Pode colocar, por favor, são muitos slides. Está acabando já, pessoal. Pode passar. Então, como eu falei, no dia 20 de setembro, ainda no mês de setembro, foi um mês muito forte. Hoje eu estava lendo a Bíblia no trabalho e Deus me revelou, através de Jeremias 32, 36, 2, 6, 7. Quem quiser pode anotar e ver qual versículo que é. Que era a hora de escrever sua carta para a sua igreja, como ele disse no dia 5, lá quando eu tive a visão. E ele me falaria o momento certo de ler a carta, hoje. Passei o dia todo refletindo o que deveria escrever, até que uma música chamada Filhos, do grupo Alcubo, esse grupo é evangélico, tá bom, pessoal? Ele falou que, através dessa música, ele ia mostrar o que ele queria falar com a sua igreja. E a carta dizia o seguinte:
Nesse momento, é Deus falando para a sua igreja. Eu vou escrever para você nesta carta o que eu sempre quis dizer, mas que talvez você nunca vai ler ou entender. Me desculpe desde já, por favor, e tente entender as letras que minhas lágrimas borraram. Hoje é quinta-feira e o dia está nublado. Isso daqui eu escrevi no dia 20 e hoje choveu. Tive algumas lembranças de você. Alguns de vocês na escola, alguns no parque, muitos comemorando aniversários, outros na minha casa mesmo. Parece um álbum de retrato. Lembrei de como parecia que a gente era feliz, nós dois abraçados. Então comecei a recordar nossa história e tudo que vivemos juntos, a nossa trajetória. Muitas glórias, muitas crises, vários planos, tempos felizes de uma amizade que parecia infinita. Lembro perfeitamente e até posso sentir como se eu estivesse acontecendo de novo. Você me fazia sorrir. Eu vibrava quando você tirava 10 na escola e me levava para empinar pipa e jogar bola. Alguns eu lembro de me chamarem seus lares mesmo, só nós dois. Quando estava feliz, me agradecia e quando estava triste, me pedia força. Lembro de me perguntar as coisas que não entendia e eu sempre te dava as respostas. Eu tinha orgulho de você. Peço que tente entender como você deixou muita saudade no meu peito que dói. E quando ouvir essas palavras que a gente fez para você, sim, nós três, não endureça seu coração dizendo que isso é inventado ou imaginação. Sou eu estou falando com você. Eu sonhei com você. Busquei me aproximar de você e por um momento ficamos juntos, mas você me esqueceu. Quando me lembro, você saindo daquela porta, eu pedi: não vai, volta. As lágrimas caíam dos meus olhos. Queria te pegar no colo e te abraçar. Você prometeu que voltaria, mas acho que não, você sumiu. Acho que você foi duro para mim, acho que você sabe que foi duro para mim ou para nós. Eu sabia que você encontraria outro mundo, alguém para concorrer ao amor que eu tanto sinto por você. Mas o que vale outros amores a não ser o meu? Eu queria poder te abraçar, te beijar e sorrir. Não sou mais aquele Deus contente, nem você aquele filho presente. Você foi crescendo, vê seus colegas aqui comigo, mas não valorizavam. Ah, quem dera se eu tivesse essa oportunidade de ter você aqui comigo no domingo, para te ensinar e dividir contigo tudo que eu sei da vida e ser o seu melhor amigo. Mas não, foi no mundo que você procurou o meu papel. Quis aprender a ser homem ou mulher e me deixou de lado. Disse que o amor não pode viver com a mágoa. Você diz que é necessário eu te amar e esquecer todo o passado. E eu digo que quero te amar, mas aqui do nosso lado. E estou disposto a te perdoar. Eu te amo e você longe me dói aqui dentro. Gostaria de mostrar com atitudes o meu sentimento, mas depende de você. Eu sonhei com você, eu busquei você. Eu sou seu Deus, eu sou seu Pai e te quero de volta. Mas não te quero de modo automático, como muitos fazem. Entram no meu templo e cantam como se fosse apenas uma música. Dão suas ofertas como se estivessem fazendo uma compra. Leem a Bíblia como se fosse apenas um livro qualquer. Estão vazios de mim. Não buscam mais da minha presença, não se arrependem de seus pecados e continuam sempre os mesmos. Não compartilham o meu evangelho. Não negam suas vidas por mim. Têm vergonha de mim. Me aceitaram como um Senhor, mas não me conhecem de verdade. Não, não quero que você seja assim. Eu quero que você me sinta todos os dias, a ponto de não ter mais dúvidas quando sou eu falando com você. Filho, filha, volta. Eu estou me tremendo todo porque eu escrevi essa carta em prantos porque eu não estava acreditando que realmente Deus estava falando comigo dessa forma. É, eu tenho, acho que 10 anos de evangélico, mais ou menos, um pouquinho mais. Mas esse ano tem sido tão extraordinário na minha vida que eu poderia falar que esse mês de setembro não se compara aos 10 anos que eu tive, de tanto que eu recebi de Deus nesse mês. Então é isso, pastor. Esse é o meu testemunho. Queria agradecer.